O símbolo do nosso estúdio, a representação do ADN, volta a ser notícia. Molécula que define a origem das informações genéticas, o ácido desoxirribonucleico seria a própria origem da vida, segundo o modelo teórico de dois pesquisadores brasileiros, o físico Constantino Tsalles e o químico Ricardo Ferreira. Agora, pesquisadores americanos acabam de comprovar experimentalmente a teoria dos brasileiros. Reconstituindo um pântano e reproduzindo nele as condições de meio ambiente de 4 bilhões de anos atrás, os americanos conseguiram demonstrar que o ADN sozinho teria condições de se duplicar sem estar dentro de células e se aproveitar, portanto, das enzimas que existem dentro das células. Ou seja, o ADN pôde se duplicar antes mesmo da existência da célula. Como garantir uma seleção uniforme por tamanho e qualidade de mais de 80 mil toneladas de abacate? São enormes quantidades que devem ser rigorosamente selecionadas e embaladas antes de serem exportadas por Israel para o mercado europeu. Para solucionar este problema, um robô. Apesar de parecer lento, ele pode embalar 2.400 frutas por hora. Sua estrutura é basicamente constituída de um computador, uma câmera e um braço móvel. A câmera mede o tamanho da fruta e estabelece o ângulo para apanhá-la. Este abacate é muito grande, o computador deixa-o passar. Este outro é pequeno demais. O robô também tem um sensor para assegurar que cada caixa tem o peso necessário. Mesmo em comparação aos métodos tidos como mais avançados para a pesagem de frutas, o uso do robô reduz consideravelmente o tempo gasto nesta atividade. O objetivo deste robô, fabricado pela empresa israelense Granô de propriedade de 40 kibbutz, é simples: incrementar a produtividade de cada kibbutz ou fazenda coletiva. A Granô produz também um robô que empilha as caixas nas plataformas de carga, substituindo a mão de obra de 3 trabalhadores. A meta é tornar daqui a alguns anos todas as tarefas de seleção e embalagem das frutas em rotinas automatizadas, deixando assim o homem mais livre para se dedicar a atividades mais intelectuais e criativas. Oito países europeus vão construir no Chile o telescópio óptico mais potente do mundo. Chamado de VLT, Very Large Telescope, o instrumento terá 4 telescópios com 8 metros de diâmetro cada um. Mas sua potência combinada vai ser de um telescópio de 16 metros de diâmetro. A abertura ou diâmetro do espelho de um telescópio óptico determina a potência para a captação de luz. Para se ter uma ideia, o maior telescópio existente até agora tem um diâmetro de 6 metros. É o telescópio de Zelenchuvskaya, no Cáucaso Soviético. Com a potência do VLT, vai ser possível captar uma luz que leva mais de 18 bilhões de anos para chegar até a Terra. E os astrônomos europeus vão poder conhecer melhor a formação e a composição química dos astros. E daí, avançar na corrida para entender a origem do universo. Sem dúvida, a Europa dá um passo à frente para o domínio da astronomia óptica do século XXI. O primeiro telescópio ficará pronto em 1994 e o conjunto só daqui a 10 anos. O custo, no entanto, já foi estimado em 235 milhões de dólares
e vai ser bancado pela França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Suíça, Suécia e Dinamarca. Uma cifra astronômica, mas vale a pena. Os europeus voltam dessa forma a ter uma posição de destaque nesse campo de estudo. Também pudera. O ritmo lento imprimido pelo governo americano às pesquisas espaciais de fim pacífico vem produzindo situações no mínimo estranhas, como a de um telescópio de US$1 bilhão que está pronto, parado, dentro de um hangar da empresa Lockheed. Só aguarda um voo espacial para poder entrar em órbita e assim observar os astros sem interferência da atmosfera terrestre. O gigantesco equipamento dos europeus vai ficar no deserto de Atacama, no Chile, uma das regiões mais secas da Terra, que tem também as condições ideais para observação astronômica, transparência do céu e estabilidade atmosférica. Mas os europeus não vão ter que conviver com o impopular regime chileno. O telescópio será operado à distância. As imagens captadas pelo VLT serão convertidas em informação digital e transmitidas via satélite para o computador central do observatório na Alemanha. Nós já demos aqui no programa várias notícias sobre o Prêmio SACE de Ciência e Tecnologia, que pretende exatamente estimular no segundo grau o ensino da ciência. Bem, mas para que isso aconteça é necessário já mexer também no ensino do primeiro grau. E isso está sendo tentado aqui no Rio de Janeiro. Essa semana eu conversei com a professora Letícia Parente, do Centro de Ciência e Tecnologia, para saber o que a Secretaria de Ciência e Tecnologia está pretendendo fazer para essa modificação. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, quando assimilou o Centro de Ciência que já existia, né, e colocou como um dos seus órgãos, ela pretendia, através do centro, várias atividades do âmbito da ciência. E uma delas é o programa justamente de melhoria de ensino ao nível do primeiro grau, não é? Esse programa, evidentemente, só poderá ser feito em colaboração com a Secretaria de Educação. E para isso está se pensando num apoio e numa colaboração recíproca, né? Pela qual o Estado cederá, através da Secretaria, os 200 professores em exercício, quer dizer, eles ficaram afastados da sala de aula, num regime intensivo de treinamento de 6 semanas, e através dessa oportunidade, né? Ou seja, vocês vão colocar 6 semanas o professor estudando uma maneira nova de dar ciência? Exato, estudando e ele próprio gerando conosco essa metodologia, né? Quer dizer, porque o enfoque principal do projeto é que o professor seja valorizado e se valorize, assim, no sentido de que ele recupere o seu entusiasmo, né, e tenha uma metodologia que seja possível dentro das condições críticas da escola atualmente. Qual seria a linha dessa metodologia que vocês pretendem implantar? Quer dizer, certamente laboratório em todas as escolas vai ser difícil. Como é que vocês pretendem substituir para tornar o ensino mais dinâmico? O professor, dominando a parte experimental através dos princípios da teoria, ele vai criar recursos, né, de laboratório improvisado, utilizando material de sucata, material caseiro, que permitiria o trabalho dos alunos em cima de princípios científicos. Vocês também se preocupavam com uma tentativa de trazer o aluno para uma visão do seu próprio meio ambiente, né? Como é que é isso? Bem, é porque a gente sabe que não é possível pensar, que é uma coisa meio delirante, de que o aluno do primário vai ser, desde o primário, preparado para ser um cientista, né? O que se pensa no ensino de ciência na escola primária é que, obviamente, não se bloqueia as vocações do futuro cientista, mas que coloca o cidadão comum em face dessa realidade que é a ciência no mundo moderno, a ciência e a tecnologia. Então, como é que essa ciência e essa tecnologia aí presente poderá permitir ao aluno ter uma leitura do mundo, né? Dos fenômenos naturais, dos fenômenos econômicos, sociais, né, ou culturais, né? Então, quando que deve começar, digamos, essa maratona de 6 semanas aí para os professores? Bem, nós pensamos o seguinte, que primeiro temos que preparar os professores que farão essa formação. Então, está se pensando em fazer um estágio pesquisa, né, de 1 mês, com 60 professores, dentre os quais alguns serão cedidos pela Secretaria de Educação. E nessa pesquisa, ação de 1 mês, será desenvolvida a metodologia no seu detalhe. Isso para quando, previsão? Em julho, isso seria em julho. Esses professores, né, que seriam, vamos dizer, o celeiro de professores do centro, né,
formariam então os outros 200 professores no segundo semestre de 88. Existe alguma possibilidade de quem, no caso, estiver nos assistindo, o professor, de participar, ou ele tem que esperar? Como é que vai ser esse processo de seleção? O processo de seleção dos professores formadores já começou, quer dizer, nós estamos distribuindo fichas, né, na Secretaria de Educação e alguns projetos de pesquisa e ensino de ciência no Rio, e as pessoas estão preenchendo aquela ficha como candidatos para serem formadores. Agora, a outro critério de seleção dos professores que vão ser formados nessas 6 semanas de curso intensivo, ainda não se colocou. Ainda não houve tempo de estabelecer os critérios. Uma coisa nós sabemos, só vai quem quer dizer, ninguém vai para lá empurrado, apesar de ter uma bolsa, né, e essa oportunidade de formação, nós estamos privilegiando as pessoas que estão realmente interessadas. Que começar a procurar vai levar vantagem. Sim, não sei. Quer dizer, vantagem assim, no sentido de que todas as pessoas que estão com boa vontade, de alguma forma elas serão envolvidas por algum trabalho, né? Haverá oportunidade para todos, porque esse não é o único programa do centro, né? O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou um relatório onde o Brasil aparece como um dos maiores violadores de patentes do mundo. Segundo o documento, as empresas americanas perdem anualmente até 61 bilhões de dólares com a falta de proteção às invenções. Desse total, o Brasil responderia por cerca de $500 bilhão. Matemática complicada essa da Casa Branca. Se o Brasil é responsável por $500 bilhão num total de mais de 60, como é que a gente pode ser um dos maiores violadores? Apesar do cálculo nebuloso, uma coisa é certa. A propriedade do conhecimento tecnológico está em debate no mundo inteiro. E mais ainda nos Estados Unidos, onde ela é um dos temas mais quentes da campanha eleitoral. Exatamente a reformulação da toda poderosa Lei do Comércio. E uma equipe do Departamento americano já está aqui no Brasil. Ela veio apurar as queixas do setor farmacêutico norte-americano contra a legislação brasileira de patentes, que não permite a propriedade de fórmulas na área de fármacos. O grupo está participando de uma comissão bilateral que vai discutir a questão. Nem bem os americanos anunciam um adiamento das sanções comerciais e já apontam suas baterias para outra polêmica. Ao que tudo indica, o objetivo é abrir brechas na nossa legislação sobre propriedade intelectual e industrial. E o setor de remédios, onde atuam 18 laboratórios norte-americanos, parece ter sido escolhido para substituir o da informática. Nós acompanhamos recentemente os problemas climáticos que geraram catástrofes no Rio de Janeiro e em outras cidades. Uma das medidas para se prever e até tentar minimizar esses acontecimentos é modernizar a meteorologia no Brasil. É isso que está sendo feito aqui no INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais do Ministério da Ciência e Tecnologia. O trabalho da área de meteorologia do INPE começa aqui, com essas antenas fixas, parabólicas, que recebem imagens do satélite americano GOES. As antenas lá fora recebem o sinal das imagens do satélite, esse sinal passa por esse equipamento e depois vai para esse onde são armazenadas em placas onde tem memória. O satélite ele transmite as imagens a cada 30 minutos e mandam 2 tipos de imagens, do canal do visível, que é esse tipo de imagem aqui, e do canal do infravermelho, que é esse tipo aqui. O canal do visível mostra da mesma forma que se nós estivéssemos um satélite observando a Terra. Onde nós vemos as regiões claras, que são as nuvens, o continente sul-americano e os oceanos. A imagem do infravermelho já é uma imagem que mostra temperaturas. Aqui nós temos variações no campo de temperatura onde as partes mais escuras correspondem a temperaturas mais quentes e as partes mais claras correspondem a temperaturas mais frias. E como nós recebemos essas imagens a cada meia hora, nós temos condições de fazer uma movimentação, quer dizer, colocar uma imagem por vez, e com isso a gente tem condições de observar como que os sistemas estão se movimentando ou como eles estão evoluindo. Então agora estou mostrando as 4 imagens e nós temos condições de observar
como que a atmosfera se movimenta. Né? Aqui está o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro está nesse canto aqui, e essa imagem mostra que a situação aqui no Rio de Janeiro já estava boa. Essa imagem é logo depois que a situação começou a melhorar, daquelas chuvas intensas que aconteceram. E aqui já está mostrando que nesse cantinho aqui o Rio de Janeiro está escuro, quer dizer, o céu já está limpo, só com nuvens baixas, e que a região mais ativa se encontra no Espírito Santo. Então aqui a situação já estava melhorando no Rio de Janeiro. Mas não vai acontecer uma catástrofe no Espírito Santo, né? Chuvas fortes, agora catástrofe é difícil da gente dizer, somente através das imagens. Quer dizer que a frente fria do Rio está subindo. Está subindo e parte deslocando para o oceano. Para modernizar a questão de previsão de tempo no Brasil e torná-la mais confiável, foi criado um Centro Nacional de Meteorologia. Professor, que avanços esse centro pode trazer? Bom, esse centro que você acabou de se referir é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, conhecido por CPTEC. Criado agora em agosto de 87, o CPTEC está incluído dentro da estrutura administrativa do INPE, do Ministério da Ciência e Tecnologia. O objetivo básico do CPTEC será a introdução da previsão numérica de tempo, previsão feita usando técnicas matemáticas complicadas que, por sua vez, exigem a necessidade de um computador. O CPTEC, para finalizar, deverá ter duas componentes de atividades. Uma de pesquisa, uma pesquisa orientada para melhorar as técnicas numéricas de previsão que serão inicialmente adotadas. E uma componente operacional, onde o CPTEC deverá mostrar produtos para a sociedade brasileira num tempo mais rápido possível. Eu posso, para ilustrar, mencionar uma das atividades operacionais já do CPTEC, ainda mesmo nessa fase inicial, embrionária da sua implantação, é esse jornalzinho chamado Clima Análise. É o Boletim de Monitoramento e Análise Climática. Então nós, do CPTEC, esperamos que com a sua implantação a gente venha recuperar todo o tempo perdido com respeito às nações desenvolvidas e realmente começar a oferecer produtos de alta qualidade e confiabilidade para todos os setores das atividades socioeconômicas do país. A capacidade de prever o tempo é cada vez maior na medida em que se desenvolve a tecnologia. Difícil é prever, apesar de toda a técnica disponível, as consequências da miséria e das péssimas condições de vida em que vive o povo brasileiro. O Rio de Janeiro vive uma epidemia de leptospirose, infecção causada pela bactéria Lectospira, que vive principalmente na urina do rato. Para se ter uma ideia da gravidade do caso, basta se verificar que durante o ano passado foram notificados 200 casos de leptospirose no município do Rio de Janeiro. Este ano, somente nas 2 últimas semanas, 500 casos foram notificados na cidade. As chuvas intensas, aliadas à falta de condições sanitárias nas regiões mais pobres da cidade, foram os fatores que determinaram esta epidemia. Oscar, o que é a leptospirose? A leptospirose é uma doença provocada pela leptospira, uma espiroqueta, que desenvolve toda uma sintomatologia clássica, que é dor de cabeça, dor muscular, em alguns casos icterícia, problemas a nível de abdominais. O quadro clássico que nós estamos tendo hoje aqui no estado do Rio de Janeiro. Outros animais, além do rato, podem transmitir a leptospirose? Não somente o rato causa a leptospirose, causam os rato, cachorro, os porcos, boi. Então, para se controlar a leptospirose, primeiramente teria que haver, que já existe, mas não a um nível de
de atender ao controle, à autocolocação, que seria minimizar ou tentar acabar a leptospirose, um controle efetivo dos roedores. Tá? E depois todo um trabalho que fosse feito em cima das populações, esgoto, saneamento básico, todo um trabalho que é efetivamente garantir saúde. Não é só saúde, não é só medicina, saúde é saneamento, saúde é habitação, melhoria das habitações, melhoria das condições de higiene. Você levantar hoje no estado, a maior incidência de leptospirose está sendo na população da Baixada, a população menos privilegiada de situações de higiene, situações de moradia, situações de esgoto. E até de classe social mesmo. Sim. Agora me diga uma coisa, aonde vem, Oscar, a leptospirose? Aonde surge a leptospira? Em que ambiente que essa bactéria se desenvolve? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante. Já existe uma infecção natural entre os roedores, entre os outros animais que nós descrevemos, e isso passa de animal a animal. Tá? Existe, o próprio meio em que eles vivem é propício a esse tipo de infecção. Quando acontece um problema como esse, uma enchente, o processo de lavagem que as águas fazem nas galerias, nos esgotos, inclusive a própria morte de um bom número de roedores, faz com que a urina desses animais entre se envolva com as águas e as águas entrem em contato com as pessoas. A Fundação Oswaldo Cruz mantém há 5 anos um programa de controle da leptospirose. Para isso, produz kits reativos para diagnóstico desta infecção. No ano passado, a produção possibilitava a realização de 1.600 testes por mês. Mas para suprir as necessidades apenas desse período de emergência este ano, a Fiocruz está produzindo kits suficientes para 4.000 testes por mês. Os kits estão sendo distribuídos para 2 centros, o Hospital São Sebastião no Caju e o Hospital da Posse em Nova Iguaçu, numa estrutura montada apenas para atendimento desta fase de surto da leptospirose. O conjunto para o diagnóstico da leptospirose por macroaglutinação em placa compreende 5 diferentes tipos de conjunto, contendo cada um 3 diferentes sorotipos de leptospira, um soro controle positivo e um soro controle negativo do conjunto, totalizando 15 diferentes sorotipos de leptospiras. Também acompanha o conjunto 3 conta-gotas que se acoplam diretamente ao frasco contendo a suspensão antigênica e uma bula explicativa de como se utiliza este kit. Para o combate à leptospirose, a participação da população é fundamental. Nas ruas, as pessoas estão informadas sobre a doença e aproveitaram a nossa reportagem para tirar dúvidas. Você sabe o que é leptospirose? Sei sim, é a doença transmitida pela urina do rato. Que pergunta você gostaria de fazer a um técnico especializado nessa doença? Como se faz para conseguir deter os sintomas? Quando sentir sintomas, o que tem que fazer? Ela deve procurar assistência médica, necessariamente procurar a rede estadual que está infraestruturada e preparada para fazer o atendimento desse possível caso de leptospirose. Quer dizer que ela não deve fazer nenhuma automedicação de emergência? Não se deve fazer nenhuma automedicação, inclusive porque a leptospirose existem diversas fases da doença e que cada uma dessas fases tem um tratamento específico, desde uma hemodiálise a casos muito graves até um caso somente de repouso ou de monitoração muito leve, e que isso deve ser avaliado única e exclusivamente por um clínico. Tem alguma dúvida sobre a doença que você gostaria de tirar? Tem alguma pergunta que você queria fazer? Então, olha para aquela câmera lá e faz a pergunta. Se realmente somente o cloro evitaria ela. É uma boa medida, não só a leptospirose, como uma série de outros agentes causadores de diversas patologias. Eu gostaria de saber se as praias têm perigo, né, com a leptospirose. Indo à praia, se considerar a praia a água não. A água, o alto grau de salinidade da água não permite, não é um meio fértil
para que se mantenha viva a leptospira. A palometa, um peixe inofensivo, passou a ser o terror dos pescadores e banhistas do Rio Uruguai, no Rio Grande do Sul. Ela se transformou num peixe agressivo depois do cruzamento com numerosas piranhas. Tudo porque foi quebrado o equilíbrio ecológico com a matança dos jacarés e dourados que impedem o crescimento desordenado das piranhas. Mas os técnicos gaúchos estão trabalhando com uma solução que vem da própria natureza. Vão jogar sangue bovino para atrair as piranhas até a superfície. Depois, lançam então uma substância anestesiante extraída do timbó, uma planta aquática muito usada pelos índios para a pesca com as mãos. Paralisadas, as piranhas tornam-se iscas fáceis para as redes e podem passar, inclusive, a ser aproveitadas como farinha para a ração. Tudo bem natural. Agora só falta conscientizar e pressionar para que as ações do homem respeitem as razões da natureza.